Olá, meu nome é Carla Novaes, sou estudante do curso de Pedagogia do Polo de Posse e hoje eu vou falar sobre os principais pontos do texto da Tatiana Rodrigues Barbosa, intitulado como Crianças Pequenas e Consumo, que lugar a escola ocupa. Então o texto ele traz uma breve reflexão sobre a história dos conceitos de infância, educação e escola. E o que o texto aponta? Que essa construção ela é feita socialmente, de acordo com o que é vivido naquele período. Então, ela vai mudar de acordo com algumas perspectivas, como questões culturais, relações sociais, economia da época. Então, ele é mutável e adaptado, ele é moldado. Então, não existe um conceito homogêneo para nenhuma delas. Ela é construída ao longo da história, de acordo com o que é vivido na época. Na Idade Média, por exemplo, não existe uma distinção entre criança e adulto. A visão que temos hoje da infância era totalmente diferente. Quando a criança, durante o período da Idade Média, ela saía do alto risco de mortalidade, que era comum nesse período, e ela se mostrava apta a sobreviver sem os cuidados da mãe, ela começava a ser inserida no ambiente adulto e a atividades que eram destinadas a adultos. Elas eram vistas como substituíveis, isso porque o risco de mortalidade era muito grande. Então não existia um sentimento de afeto como conhecemos hoje. Quando a mãe ela tinha um sentimento próximo do que seria um afeto, ela muitas vezes não demonstrava isso pelo contexto da época. Então as crianças elas eram vistas como pequenos adultos. O texto, o que ele destaca também, que foi por meio da Revolução Industrial e do Iluminismo, por meio dos seus pensadores, como Rousseau, por exemplo, que começou a haver uma distinção do que seria a infância e ver a infância como uma fase distinta do adulto. Rousseau ele defendia que a criança ela estava em um processo de formação e que era por meio da educação que essa criança ia ser um adulto racional e produtivo. No século XIX começa uma ascensão da burguesia e essa ascensão da burguesia já começa a vir com uma nova demanda, que seria a formação da criança por meio da escola e da família, a fim que essa criança crescesse e fossem adultos produtivos, né, e racionais e capazes de atender à demanda do sistema capitalista. Já no século XX começou um crescimento do neoliberalismo e a educação ela parou, ela não foi mais vista como um direito social, mas como uma mercadoria. E essa mercadoria ela tinha como objetivo formar indivíduos voltados para o consumo. Então, o que a autora traz? O que a Tatiana Rodrigues traz? Que atualmente estamos tendo uma mudança também na visão que temos de infância, da criança, do papel da família e da escola, né? Que a educação hoje ela está sendo vista como uma forma de mercado por meio das mídias e das tecnologias. Afinal de contas, a escola, muitas vezes os educadores não estão sabendo acompanhar essas mudanças. Então elas não estão conseguindo fazer o papel delas, que seria de mediar, né, sem ter mediadores ali do conhecimento. E que essas informações, como chegam de forma muito rápida, elas chegam para essas crianças e muitas vezes elas não sabem filtrar todas aquelas informações que está recebendo ali, afinal de contas a mídia está voltada para o mercado. Então o papel da educação, que seria um direito social, está começando a ser um mercado novamente. Do capitalismo. Quem está à frente do capitalismo ainda são as classes dominantes. Na maioria das vezes seria a classe dominante. E em relação à educação, ela estaria voltada para as crianças de classe menos privilegiadas, que não estão ali entre os dominantes, mas que eles deveriam ser educados a fim de atender ao que é exigido pelo capitalismo, né? Mão de obra. Então, a informação que chega por parte da mídia é voltada para esse capital e muitas vezes quando ela não é filtrada de forma adequada por parte de quem está recebendo, no caso das crianças,
Aí é onde entra o professor e a escola como um facilitador do conhecimento. Ela vai ajudar essa criança a filtrar as informações que está chegando até elas e ali desenvolver o senso crítico da criança. Mas muitas vezes isso não está acontecendo. Então é o que a autora traz. E o que a autora traz, além de tudo que eu falei até aqui, que à medida que o capitalismo se fortalece, à medida que o acesso à informação fica cada vez mais rápido, mais acessível, as pessoas vão ficando inertes nesse ambiente, elas ficam envolvidas nesse ambiente. Isso também é atribuído à educação e ao professor, que eles começam a reproduzir o que é propagado pelo capitalismo. De modo que fica difícil eles mesmos se posicionarem de forma crítica sobre isso. Sendo que o capitalismo, o neoliberalismo e o acesso à informação de forma rápida e não filtrada, ela contribui para a adultização da criança. Porque é isso que a mídia e o capitalismo ela quer. Elas querem pessoas capazes de produzir, elas querem pessoas que sejam racionais, mas ao mesmo tempo elas querem pessoas que sejam capazes de atender ao capitalismo. De modo que as práticas educacionais cada vez ficam mais restritas. Porque o desenvolvimento do senso crítico, ele não acontece. Ele está engessado pelo capitalismo, ele está engessado pelo que é pregado pelo neoliberalismo. Eles querem pessoas que produzam, não querem pessoas pensantes, não querem pessoas com senso crítico formado. Eles querem pessoas aptas a atuar no mercado de trabalho. Visto que, até nos dias de hoje, a educação ela ainda privilegia aqueles que estão na classe dominante. Então, aqueles que estão em situações menos privilegiadas, eles ficam à mercê de um sistema educacional que muitas vezes não atende à demanda deles, não é de acordo com a realidade deles. Então, os professores e as próprias instituições, eles estão tão envolvidos, né, no que é pregado por parte do capitalismo, nos valores capitalistas, que não abre espaço para que eles reflitam sobre tudo aquilo que está sendo passado. Impossibilita eles de desenvolverem um senso crítico, de modo que eles estão ali naquela situação, eles não estão se distanciando. Então, à medida quanto mais envolvidos eles ficam, mais comum é aquilo para eles, né, aqueles valores, né, de modo que fica natural. Então, fica difícil você se posicionar quando algo é natural para você. Então, é isso que a autora ela traz aqui como reflexão, que é importante um distanciamento por parte das instituições e dos educadores, de modo que eles consigam refletir e consigam ser os facilitadores do conhecimento para os alunos. Os alunos que, por sua vez, ainda não têm autonomia suficiente e desenvolvimento intelectual para poder fazer essa reflexão. Então, se as pessoas que são responsáveis por isso, elas não estão desempenhando esse papel de forma adequada, vai acontecer com que essas crianças, né, esses estudantes, esses alunos, eles recebam essa informação de forma crua, eles não vão conseguir filtrar e eles vão reproduzir o que é pregado por parte do capitalismo, né? E eles vão ser adultos cada vez mais rápido, porque é isso que o capitalismo quer. Eles querem pessoas que se desenvolvam muito rápido a fim de atender o mercado, que é o foco do capitalismo, né? Então, basicamente, seria isso que a autora trouxe até aqui. Então, de acordo com isso, dá para ver como que a construção da infância, da escola e até do próprio educando é uma construção social. Então, aqui no texto, em nenhum momento a autora ela menciona que deve afastar essas crianças de acesso a qualquer tipo de tecnologia digital, a informação, a mídia. Ela não traz isso, afinal de contas, é o contexto em que estamos inseridos hoje. Então, é importante ter acesso a essas tecnologias, mas é importante existir um facilitador do conhecimento. Então, vai ser aquela pessoa que vai ajudar a filtrar as informações que estão ali e ajudar essa criança no desenvolvimento do senso crítico, ela saber analisar as informações que ela está recebendo ali. Então, é isso que a autora traz, né? E que é importante os educadores, a escola e até a família estarem em evolução, assim como as tecnologias digitais, a fim de poder atender às necessidades da criança e ajudá-las, né, na sua formação, e que ela não seja voltada para o mercado, mas como um direito social.